Olá, governantes! Aqui é Geraldo Gonçalves e esse é o nosso podcast Papo de Governante. Como você sabe, estamos sempre aqui trazendo dicas, pessoas interessantes para discutir questões de holding, questões de governança, enfim, formas de economizar impostos, proteger patrimônio e evitar conflito entre sucessores, né? Você que faz parte da família empresária, você que é sucessor, você sabe que infelizmente tem sempre aí umas rusgas, né? E a governança se propõe a ajudar os donos de proprietários. Hoje vamos receber, já está aqui no estúdio, uma figura extraordinária, um profissional diferenciado, e é sempre bom você receber pessoas que vem aumentar ainda mais o conhecimento desse canal, o nosso conhecimento, porque a gente aprende muito com isso. E uma dúvida que sempre tem é o que vem depois da holding, né? Você montou a holding, você constituiu a empresa familiar, né? Enfim, fez todo aquele movimento. E o que acontece depois? Essa é a parte que entra o profissional da contabilidade. E hoje eu estou recebendo um cara diferenciado, um profissional de muita expertise, muita experiência nesse assunto, que é o meu convidado, meu amigo, Marcelo Faria de Noronha. Marcelão, seja bem-vindo, cara. Obrigado, Geraldo. Obrigado pela oportunidade. É bom tratar com gente que quer fazer o bem e a gente está aqui para servir a todos, né? Espero que a gente possa contribuir, que todo mundo fique sabendo que a gente pode ir além desse básico que o geral sabe, que é a questão da segurança, né? A gente consegue atingir vários outros objetivos com a holding. Que bom. E interessante, gente, que a gente tem muita dúvida. Eu acho que, até porque, né, Marcelo, a gente sempre discute aqui, eu sempre estou te ligando e pedindo ajuda, questão contábil e tal. E são questões que, muitas das vezes, não caem na escola. Você aprendeu aqui fora. Isso. Não é verdade? Nós estávamos até conversando aquele outro dia, né? Esse papo de governança, esse papo de holding, eu mesmo nunca tive aula sobre isso. Até acho que hoje, atualmente, não tenho certeza, as escolas estão começando a discutir isso. Mas isso já é antigo. Sim. Né? Então, eu não tive esse privilégio, tive que estudar depois e é muito bom trocar umas experiências. E eu gosto do seu currículo, cara. O currículo do homem é diferenciado. Olha, veja bem, tem uma lista aqui, especialista em inteligência financeira, contábil no e-commerce, análise e implantação de regimes tributários especiais, planejamento tributário para análise de regimes especiais. Eu não vou ler o currículo todo, Marcelo, sabe por quê? É muito grande. E nós queremos aproveitar o máximo o seu tempo aqui, né, para trazer contribuições aqui para os nossos seguidores, porque esse tema muito nos interessa, né? E quer saber, né? O que vem depois da holding. Porque montar a holding tem aqueles desafios, tal. Mas o que vem depois da holding, Marcelo? Como é que é isso, cara? Então, o nosso país, de maneira estrutural, tem uma certa limitação em relação aos direitos que se tem em relação às questões tributárias. Então, graças a Deus, a internet e pessoas como você popularizaram isso e levaram esse conhecimento à origem da demanda, que são os empresários que estão lá no interior, tão distante dessas possibilidades reais aqui, né, de estarem perto, estarem aqui conosco. Então, e eu acredito que isso despertou no meio empresarial essa clareza, essa objetividade, de fato, que a holding traz para as necessidades empresariais, né? Isso é o primeiro ponto, porque se a gente for pensar no sentido de legislação, aqui na América Latina, a gente é praticamente o país que menos usa a estrutura de uma holding. Sério? Sim. Se você for no Paraguai, 90% das empresas no Paraguai são sociedades anônimas. Se você for no Uruguai, eles estão lá, sei lá quantos anos à nossa frente. Então, a gente está começando essa história agora. Eu tenho certeza que, graças a pessoas assim como você que divulga esse tipo de trabalho, a gente vai poder somar com os empresários nessa luta difícil, né, que é ser um empresário no nosso país. Marcelo, uma dúvida que eu vejo muito recorrente é a questão de economia tributária. Queria que você falasse um pouquinho. Como é que eu posso economizar imposto numa holding? Sim, perfeito. A primeira questão é a seguinte, quando se usa essa expressão, né, essa expressão em inglês, a gente traz um ar de uma coisa complexa, né? Uma coisa assim, tá distante de mim. Mas
Vamos entender primeiro a questão da legislação. A legislação fala que se você tem a partir de 3 imóveis, você já se configura como não atividade pessoa física. Então você começa a entrar, mesmo que sem saber, em um ambiente, em uma configuração empresarial. Então, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que não é para o cara que fatura 100 mil de aluguel, é o cara que tem a partir de 3 imóveis. Então, isso é o primeiro ponto. Porque às vezes a pessoa está, por exemplo, está na pessoa física, isso. Mas ele já está sendo, vamos dizer assim, tributado muito maior na medida que ele tem 3 ou mais imóveis. Ao passo que ele tivesse um CNPJ, aquele tratamento tributário seria, vamos dizer assim, mais leve para ele. Assim, de maneira resumida, o que eu tenho a dizer? E se a gente mostrar a lógica, fica tudo mais simples. Tudo na road é mais barato. Tudo na road é mais barato. O ganho de capital é mais barato. Compra e venda é mais barato. Tributação sobre o aluguel é mais barato. O dinheiro é muito mais simples você distribuir o lucro da holding. Enfim, vamos pegar o exemplo de aluguel, que é um exemplo simples de entender. Uhum. A pessoa recebe, vamos pegar números simples aqui, 10 mil reais na pessoa física e na holding, a holding vai pagar metade. Depois, lá no imposto de renda, você tem um único lançamento da distribuição de lucro dessa holding. Tudo é mais simples, tudo é melhor. Então, eu não entendo por que se usa tão pouco. Eu acredito que é justamente pela oferta limitada de profissionais como você que isso não ainda é usado de maneira maciça. Eu acho engraçado, Marcelo, porque é um assunto porque parece ser tão óbvio, mas eu aprendi com uma pessoa que eu trabalhei com ele muito tempo e ele disse uma palavra para mim, eu achei muito interessante. O óbvio só é óbvio para a mente preparada. E você falou, por exemplo, das empresas SAs. Eu não sabia dessa informação lá do Uruguai, por exemplo. Eu acho de extrema importância, depois que já tem uma estruturação de uma holder, etc., o dono pensar na possibilidade de transformá-la. Sim. Porque você vai levantar o sarrafo, você vai levantar um grau de proteção, e essa proteção não só de natureza patrimonial, mas de proteção também para os acionistas, para a família. Sim, perfeito. Não é? Sim. Porque, afinal, todo mundo trabalha e nós queremos, né, nos manter, etc., mas queremos deixar algo para a nossa família, né, um equilíbrio para os nossos filhos, e a sucessão é cara, né, Marcelo? Se arruma mais um herdeiro aí, né, sem saber, né? Que é o Estado. É o Estado. O sistema é caro. O sistema é caro. E você falou lá no início a questão lá né, dos 3 imóveis, etc. Isso veio com a reforma tributária. Eu queria conversar um pouquinho. Sim. Essa reforma tributária é agora recente. Sim, É só para deixar bem claro em relação às perspectivas, assim, a gente se fala muito da reforma, mas ela está sendo construída, né? Então, assim, o que eu tenho a dizer? Qualquer aposta em relação à holding é uma aposta muito acertada, porque essa história da flutuação sobre o serviço, ela sempre é levada a favor da pessoa jurídica. Por quê, Marcelo? Porque a pessoa jurídica, ela dá muito mecanismo para o Estado poder controlar. Então, o Estado sempre favorece a pessoa jurídica em relação ao patrimônio. Então, com a reforma agora, presume-se, né, que o intermediário é um acréscimo de mais 3%, algo assim, eu acho que é 3,5%, mas, enfim, ainda assim, vai favorecer mais ainda a holding, porque em relação ao imposto de renda, a gente não vê alterações. Então, a gente sempre bate lá nos 27%, 28%, que é coisa praticamente inviável para qualquer tipo de transação. Então, além da economia tributária, é mais organizado. Eu acho que falta muito essa palavra de organização. A holding organiza isso de uma maneira muito mais concreta e praticamente induz o empresário ao erro. Está ali o contador, vai dizer, aqui, opa, espera aí, volta aqui, não pode, vem, faz a escritura, como é que isso foi feito, como é que foi feito o contrato de compra e venda, eu preciso escriturar. Isso geralmente, quando está na pessoa física, só na época do imposto de renda que isso é lembrado, né? Aqui, eu quero puxar um gancho, você falou um negócio que eu acho que mexe com a gente, né? Mexe no bolso, a questão da economia. Sim. Como é que eu consigo, Marcelo, que dica que você dá para manter a eficiência tributária de uma holding? Primeiro, eu quero trazer assuntos que se esquece. Eu acho que a gente sempre, quando vai falar de engenharia tributária, a gente pula etapas. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer para todo empresário aí que está assistindo isso aí é o seguinte. Ele tem que entender a operação dele. Entender em que sentido. É claro que ele sabe da operação.
mas é no sentido de análise de patrimônio. O que eu estou querendo dizer? Vamos imaginar uma transportadora, vamos imaginar um pátio de uma indústria, vamos imaginar um terreno que tenha em cima desse terreno uma atividade, ok? O terreno dessa transportadora não faz parte do ativo de operação da transportadora. O terreno dessa indústria não faz parte da atividade da indústria, porque simplesmente o industrial poderia pegar a planta dele e mudar de lugar. Claro. Então, se mistura muito essa identidade patrimonial. O que o Marcelo está querendo dizer? Quando você não assume para essa indústria que aquele terreno deveria oferecer um custo, mesmo sendo o mesmo dono, você está mascarando o resultado daquela operação. Se fosse, por exemplo, um imóvel de terceiro, aquela indústria teria que estar pagando aluguel. Obviamente, se eu pago para o terceiro, por que eu não pago para mim mesmo? E aí, eu teria que pagar na holding, cuja tributação é menor, e não pagar lá na indústria, que o objetivo social dela não é aquele. Pronto. Então, a primeira questão é, estou separando e trazendo o resultado correto para a minha operação industrial, transporte, seja o que for. Aí eu estou começando a trazer um resultado concreto, porque se a transportadora fosse outro pátio, eu deveria estar pagando o aluguel para outro pátio. Ok? Isso. Pronto. Então, o que a gente está trazendo com isso? Organização. Estou trazendo para o meu DRE um número correto, ok? E fazendo a segregação de atividades também. Segregação de atividades. Porque a transportadora se dedica a isso, transportar. Perfeito. Né? E eu, holding, por exemplo, que pode ser a holding do próprio dono da transportadora. Com certeza. Né? O que acontece na prática? O empresário vai tendo sucesso. Ele precisa ampliar a operação. Naquele momento que ele compra aquele imóvel para ampliar a operação, naquele momento ele não sabe desse fato que a gente está acabando de dizer. Qual que seria a operação correta? Ele comprar esse imóvel no nome dessa holding, e aí em cima desse pátio, que é da holding, não é dessa operação, seja o que for, indústria, claro, seja o que for, aí ele instala em cima desse imóvel que é da holding, ok? E aí ele estabelece um contrato de locação com essa operação dele, ok? Que pagaria os 14,5, ok? Perfeito. E aí nós entramos em um grande desafio que muitas das vezes não é vencido por essa pequena dica que eu estou dando aqui. Consultoria de graça aqui, gente. E é um prazer. Aqui eu acho por isso que é interessante, você que está nos ouvindo agora, são essas dicas, né? Às vezes você está acompanhando um podcast, vou assistir um podcast, tal, etc. Mas às vezes uma dica que vira um jogo. É isso aí. É essa que ele vai estar dizendo agora. É isso aí. Porque veja bem, vamos imaginar que eu tenho um imóvel que a nível mercadológico, ele vale 100 mil reais de aluguel por mês, ok? Certo. Se eu fechasse a minha operação, eu locaria aquele imóvel por 100 mil reais. Pronto. Certo. Portanto, eu entendo que essa operação, ela teria que, no mínimo, pagar o meu 100 mil reais e vir sobreviver, ok? Claro. Pronto. Mas vamos partir da premissa um pouco mais simples. Quando essa holding emitir o recibo contra essa operação, a holding pagará 14,5, ok? Que é o tributo do aluguel. O tributo do aluguel. Ok. Só que a operação lá, em um ambiente de lucro real, se creditará de 9,25 desse custo. Ela está recebendo de volta, pegando, apropriando ali. Apropriando crédito. Veja bem, mesmos donos. São os mesmos donos. Portanto, a nível do dono, em desembolso de caixa, o custo da holding é de apenas 5%. Entendi. É porque o bolso é o mesmo, né? O bolso é o mesmo. Só está em CNPJs diferentes. Ok? Então, com isso, você faz duas ações com uma só. Primeiro, você dá o lucro correto para a operação. Sim. As empresas vivem no presumido por não controlar o custo. Então, você entende que esse diagnóstico, eu vou entrar na próxima pergunta, como fazer para economizar impostos na holding? Perfeito. A operação, por si só, alguma atividade desse empresário, por si só, já é a maior engrenagem de utilização da holding. E aí, Marcelo, está se vendo que, às vezes, é preferível ir lá para o lucro real, fazer um diagnóstico, é claro, mas ir para um lucro real para que você apropriar essas despesas que não são inerentes à operação, por exemplo, daquela indústria, daquela transportadora. Vamos exemplificar?
para trazer clareza para quem está nos assistindo. Imagina uma indústria de sapato. A pessoa foi construindo um prédio ao longo do tempo, né? Tem aquela estrutura toda. Vamos imaginar uma indústria química, um transportador, seja o que for. Ele não sabe como controlar a margem dele. Ele não sabe, mas ele está no lucro presumido. O imóvel é dele, a fábrica é dele. E ele está pagando 3,2% do faturamento de imposto de renda. Veja bem, que absurdo. O Estado presume que o lucro presumido, né, na comercialização de produto, o lucro dele é de 15% líquido. Me diz, quem ganha 15% líquido? Não rola, nunca. Então, mas eu acho, Marcelo, também, e aqui quero compartilhar, você que é uma pessoa experiente, o profissional que está assessorando o empresário da área contábil, né, por isso que nós estamos tratando isso aqui, o que vem depois da holding. Sim. Né, e a ideia é exatamente essa, né? Que montar a holding, tudo bem, você monta, você vai proteger o patrimônio e tal, e depois, o que acontece? Sim. Aí que vem, nós precisamos de um estrategista, nós precisamos de um bom profissional contábil para ele mostrar para o empresário que está, por exemplo, no lucro presumido, dependendo da situação, pode não ser a melhor opção. E às vezes o profissional que o atende tem alguma dificuldade de entender sobre lucro real. Sim. E aí o empresário acaba sendo mal atendido. Ele poderia estar ali apropriando de créditos tributários e a coisa está deixando dinheiro na mesa. Sim, é isso aí. Então, a holding para a engenharia tributária, para a economia tributária, é um mega mecanismo. Então, ao meu ver, se fala muito em proteção, o que é correto, se fala muito em governança, que é correto, ok? Se fala muito em estruturação familiar em relação ao patrimônio, que é correto, tudo correto. Mas se fala pouco da engrenagem que ela pode se tornar dentro de uma operação empresarial. Tá, beleza, Marcelo, mas eu tenho uma holding. Ok. Eu tenho uma holding. O que eu posso fazer para estruturar melhor a minha questão tributária? O que eu tenho que fazer? Pronto. Primeira coisa que eu acho é o seguinte, analisar os ativos. Os ativos que não são congruentes com a operação. Eu estou usando o caso do imóvel, que é um exemplo simples. O imóvel não é um caminhão que eu transporto. O imóvel não é um equipamento que fabrica alguma coisa, ok? Esse imóvel não faz parte da operação, portanto, essa operação deverá pagar aluguel. Nunca para a pessoa física, porque é muito caro. Portanto, esse imóvel deve ser locado nessa holding, e essa holding deverá faturar esse aluguel para essa operação. Então, ou seja, de maneira resumida, deve-se analisar o patrimônio, os ativos, e o ativo que não pertence à ordem principal dessa empresa deverá ser locado em alguma holding. E essa holding deverá cobrar por isso, para essa operação. Marcelo, tem uma dúvida aqui. Eu tenho um imóvel, vamos fazer um comparativo entre a holding e a pessoa física. Okay. Um aluguel de R$10.000 na holding, Okay. Um aluguel de R$10.000 na pessoa física. Como é que é a tributação disso? Eu vou trazer um negócio que grita. Se esse aluguel estiver na pessoa física, eu vou dar números redondos aqui, tá, gente? Para a gente entender a magnitude desses números. Se estiver na pessoa física, alugando para essa operação, é 27%. Ok? Então, por exemplo, eu peguei um aluguel de R$10.000, eu jogo na cabeça 27%. Então, estou falando de R$2.700. Ok. Isso pessoa física. Pessoa física. Então, beleza. Vou anotar aqui porque para não perder. R$2.700. Isso. Pessoa física, um aluguel de 10 mil. Tá. E se for na holding? Olha só. E aí a gente começa a dar o primeiro passo. Vamos para a holding. Dos 10 mil, a gente passa a ter 14,5. Então, a gente sai dos 27 e vai para os 14,5, ok? Então, 10 mil, 14,5 vai dar 1.453. Isso, a gente foi praticamente para metade. Então, eu caí de 2.700 da pessoa física, fui para 1.453 na pessoa jurídica, que é a holding. Isso. Só que não para aí. Ah, não? Esse é o grande lance. Porque se essa operação... Essa é a cereja do bolo? É. Porque, veja bem, se esse recibo for emitido para uma empresa do lucro real, eu vou ceder 9,25 de crédito. Portanto, não é 27. Portanto, não é 14,5. Portanto, o custo de receber esse aluguel é 5%. Top. Gente, olha para você ver, é o que eu sempre falo aqui no nosso canal, e por isso que é bom você receber pessoas que entendem do negócio, os especialistas. Olha o que ele está dizendo. A pergunta foi, a tributação de um aluguel de 10 mil reais na holding e a mesma tributação na pessoa física. Qual que é a diferença?
Ele já explicou. Na holding, 14,53. Então, o aluguel de R$10.000 seria, a grosso modo, R$1.453. Tributação de um aluguel na pessoa física, 27%, 27,5%, daria 2.750. Ok. Ali, de cara, você está vendo que a tributação na pessoa jurídica, na holding, é menor. Mas aí vem o detalhe. Não fica só aí, porque você pode, por isso que o podcast hoje é interessante, o que vem depois da holding. Sim. Né? Não é só você pagar os 14,53, porque se a empresa operacional lá desse dono da holding for o inquilino desse imóvel, ele, o inquilino, pagou os R$10.000, mas vai apropriar de um tributo, que você disse 9 alguma coisa, quase 10%, Isso. Isso significa que no final ele está pagando só 5. Geraldo, não para aí. Tem mais? Tem mais? Você viu? Por isso, aqui, Guimarães Rosa falava, né? Diz que é perto dos bons que você fica melhor. Eu tô achando o máximo. Vamos imaginar que essa empresa deu 100 mil de lucro, ok? Qual, a holding ou a operacional? A operacional. A operacional, deu 100 mil de lucro. 100 mil de lucro. Então, final lá no presumido. Ah, no presumido. No presumido. Ah. Como é que é o presumido? O presumido, a indústria ou o serviço, você tem lá um percentual... A alíquota fixa sobre o faturamento. Tá, tem uma alíquota lá e pronto. Se teve lucro ou não teve, o fisco presume que teve lucro. Presume que teve lucro. Vamos imaginar, vamos arredondar 3%. Vamos fazer números simples, porque o que importa é o raciocínio. Claro. Se essa empresa não mais estiver no presumido, estiver no real, o lucro dela é tributado em 34%, ok? Então ela faturou 100 mil como se fosse... Não, ela teve um resultado de 100 mil. Ah, tá. Ok? Então, eu não tenho mais os 3% lá da cabeça, que nós estamos no lucro real, concorda? Sim, sim. E se eu, com 100 mil, eu tomei o lucro dela? Quanto que eu vou pagar de imposto de renda lá na empresa jurídica? Mas se você tomou, não tem mais nada, não? Não tem mais nada a recolher. Eu pagaria 34 mil de lucro lá, ou pagaria os 3,2 do faturamento. O que eu estou dizendo? A holding, ela passa praticamente a não ter custo na operação. Ela organiza, porque ela dá nome aos bois do lucro da operação, da indústria, seja do que for. Ela reduz o custo direto em relação aos 14,5% que ela paga, porque ela cede os 9%. Então ela leva o custo efetivo a 5% e ainda toma o lucro da indústria. Ou seja, ela ainda dá a vantagem de tomar o lucro da indústria, então retirando o imposto de renda lá da indústria, ou da transportadora, seja o que for. Dentro desse raciocínio que você está desenvolvendo, Marcelo, eu poderia, então, a holding poderia, então, ser dono da marca da indústria e alugar essa marca para a indústria? Me explica isso aí, como é que funciona. A marca, eu lhe pergunto, é um patrimônio? Um patrimônio imaterial, é uma marca, é um patrimônio. Se você me perguntar quanto que vale a marca da Coca-Cola, ela vale bilhões. Eu não saberia responder. Sim. Então, ela é um patrimônio. Sim. Então, respondendo a você, qualquer patrimônio material ou imaterial que não faz parte da operação deveria ser alugado. Então, por isso que o supermercado, principalmente, na sua maioria, eu tenho alguns clientes que estão no lucro real. Perfeitamente. É claro que essa regra nossa não vai valer para 100%. Lógico. Mas vale para a maioria. Exemplo, tem operações de canal alimentar, que é o caso do supermercado, que fazem uma grande expansão com o raciocínio do McDonald's. Todo mundo conhece o raciocínio do McDonald's? Como é que é o raciocínio do McDonald's? O McDonald's, a grande expansão dele era sobre atividade imobiliária. Todo mundo deveria ver esse filme, porque o que a gente está dizendo vai ficar super claro. Então, a expansão foi baseada na locação. Então, se a locação fosse sustentada pela própria operação, já se teria um ganho de negócio. O que o Marcelo está querendo dizer? Trazer exemplos. Operações que a gente conhece, que são operações de farmo, que é canal de farmácia. Operações de canal alimentar, que são supermercados. Enfim, vários tipos de operação são tracionados e motivados por causa do aluguel. O que o Marcelo está querendo dizer? Vou imaginar que eu tenho um supermercado, ok? E aí, o supermercado me dá um resultado que é bom, mas não me deixa tanta vantagem. Mas eu tenho 10 imóveis. Eu sei que se eu montar os 10 imóveis naqueles regionais, eu vou receber um bom aluguel, ok? O que o Marcelo está querendo mostrar?
Essas grandes expansões que a gente vê, principalmente do varejo, que é uma coisa que a gente vê, né, todo dia, Claro. são motivadas pela mecânica da holding. Então você tem uma atividade que traciona, que paga o aluguel, mas por trás o grande negócio é a holding. Ela está fazendo com que aquela operação pague aluguel ao dono lá. Ó. É o que você falou, né? No caso do McDonald's que você mencionou, se ele pagar um aluguel ali satisfatório para o dono do patrimônio, que era o próprio McDonald's, está resolvido o assunto. É né? isso. Porque em uma visão simplista, concentra-se que o lucro é da operação, mas de maneira oculta, o lucro não está na operação, está no recebimento do aluguel. Ah, entendi. Marcelo, vamos agora aprofundar mais. Em relação à questão sucessória, Ok, pessoa física, né? Porque um dia nós não vamos estar aqui mais, né? perfeito. Né? Eu vou viver pelo menos 100 anos, tá, Marcelo? Pelo amor de Deus, não me procure antes, entendeu? Vou ver muito. Ainda mais gente que pesca. né? Pescador dura 100 anos. Dura, não dura? E Dura. toma uma cachaçinha. Gente, pensa num pescador, esse Marcelo. E eu recebi um convite agora, e lógico, eu vou aceitar. O cara tem uma lancha aí, local bacana. Eu falei, Geraldo, você é meu convidado. Oh, ele nem fechou a boca, eu já estava aceitando, entendeu? E aí, Marcelo, tem um amigo meu, que aliás já veio aqui no nosso podcast, que é o Gladstone, e falou, Geraldo, vou te explicar uma coisa. Não confundir pescaria é uma coisa, né? Pescar é outra. Eu posso ir na pescaria, posso até não pescar, entendeu? Sim. Mas eu gosto da farra, muito respeitosa, a gente só com os amigos, né? A minha mãe acha que tem onça, minha mãe acha que tem jacaré, a minha mulher já fica imaginando que tem outras coisas, mas não tem nada disso, né? Costuma ter uma cachaçinha, um peixinho e um bom papo. E é maravilhoso, não é? Demais. Top. Mas eu quero saber agora, Marcelo, a questão sucessória, Ok. né? Em relação inventário, Deus me perdoe, tem do capeta, que ele não resolve, aquele negócio é caro pra caramba, os caras brigam demais, etc. É. Né? Como é que você vê uma sucessão em cima de uma holding e uma sucessão em cima do CPF? Como é que é isso, cara? É assim, eu acho que a questão do processo em si, quem nunca passou não tem a menor noção da dor que é tocar um processo de inventário na pessoa física, né? Ele é moroso, ele é caro, ele é confuso, né? O sistema... Eu estava conversando essa semana com uma pessoa. Gastaram-se 11 anos para fazer. Eu tenho processo meu lá que tem mais de 20. Então, gente, é a coisa mais comum, tá? Então, a primeira questão que eu vejo em relação à holding, tá? Poxa, é muito simples, está tudo ali dentro. É porque a holding não morre, né, Marcelo? Não morre. A empresa está ativa para o Estado, está tudo certinho. Então você tem que fazer o quê? Transmissão Das cotas. das ações ou das cotas. É muito mais fácil. É mais fácil, é mais rápido, é mais barato, principalmente se ela for um SA, né, Geraldo? Aí que é o top, que aqui, isso eu queria chegar para você. Gente, eu acho que para as questões sucessórias, uma SA fechada, né? Nós estamos falando aqui de SA fechada. Sim. Né? Não vamos nem discutir aqui, acho que inventar de pessoa física, aquilo ali, acho que é indiscutível. Acho que todo, né? Infelizmente, né? Mais cedo ou mais tarde, acho que todo mundo, a família tem que passar por isso, né? Sim. Mas felizmente as pessoas estão procurando informação para sair fora disso, que não faz sentido. Sim. Agora, se tiver uma holder fechada, a sucessão vai ser em cima das ações. Sim. Né? E essa ação não tem cotação em bolsa. É a cotação que nós estabelecemos, entendeu? Nós já temos várias decisões, inclusive, em que na sucessão na SA fechada se paga o ITCD ou ITCMD, de acordo com cada estado aí, sobre o valor das ações, Sim. que é muito mais barato. Sim, não. Eu entendo que nós temos um desafio estrutural em nosso país, que é disseminar a comunicação em relação aos direitos, seja do que for. Claro que aqui a gente está falando sobre holding e principalmente sobre a SA. Se o empresário soubesse o quanto é eficiente, não só na questão tributária, mas na questão de segurança e passagem de patrimônio, todo mundo teria um SA. Eu acho um SA um dos grandes mecanismos que a gente tem no país, que, olha, eu fico assim, né, enfim, eu rodo o Brasil aí, né? Ô Geraldo,
Eu acredito que nem 1% dos empresários que precisam dessa mecânica tem ela. Patrimônios enormes que vão com certeza gerar muito desconforto em todos os sentidos, que deveriam estar dentro de um SA. E não estão. Não estão. Mas eu acho, Marcelo, que eu acho que vai muito do profissional. Porque o que eu vejo, e a gente discute isso muito, eu discuto isso com você, o profissional que assessora, porque, veja, o empresário não tem conhecimento disso. Sim. Né? Aí você pega, no Brasil, nós temos 23 milhões de empresas, das quais 97, 98% são empresas limitadas. Sim. A SA é insignificante por falta de conhecimento. Aí você pega a legislação, a Lei 6.404 é de 1976. Aí eu até recebi uma pergunta interessante essa semana. Nós estamos gravando esse podcast aqui numa sexta-feira, né? Hoje é dia 14 de fevereiro de 2025. Eu recebi essa pergunta no dia 12, numa quarta-feira. Ele perguntou assim, olha, eu quero saber dessa hold, onde que está essa hold? Qual que é o fundamento legal dessa hold? Eu disse, olha, vai lá na Lei 6.404, a lei de SA, que lá fala alguma coisa, que uma empresa pode ter por objeto, por exemplo, participar de outra empresa, é a chamada holding pura, ou ela pode ser de natureza mista, ela pode participar de outras empresas e também ser dona de patrimônio, Sim. ou só ser dona de patrimônio. Sim. Né? Sim. Porque, Marcelo, as empresas familiares, né, e que é a maioria que nós temos no nosso Brasil, ou seja, você sabe quem que é o dono, né? Eu acho que essa é a melhor definição de uma empresa familiar. Essa empresa familiar, ela carrega uma questão muito forte da família e, consequentemente, o potencial de conflito é muito grande. Sim. Né? Se você tem lá uma empresa operacional muito bem posicionada, mas o patrimônio ali não está organizado, na falta daquele dono, daquele fundador, e ele vai morrer, como eu também vou daqui, quando eu tiver mais de 100 anos, o conflito é muito grande. E você vive isso. Eu sei que você trabalha com empresas familiares e você está vendo isso aí. Sim. O início do fim, né? Porque é inevitável, enfim, principalmente quando entram os agregados, né? Que são influentes na relação familiar. Isso aí agora top. Você falou no negócio, né? A questão dos agregados. Sim. Marcelo, olha para você ver. Chegou uma pessoa para mim e disse o seguinte, olha, eu tenho 3 filhos, então eu tenho 3 herdeiros. Não, que bom, eu continuei, estou gostando. Tá, e que mais? Não, mas eu vivo assim e tal, eu tenho um outro relacionamento. Você não tem 3 herdeiros, você tem 4, porque o cônjuge também é herdeiro. Ah, mas eu casei ou eu vivo no regime da união estável. Separação de bens. Não interessa. Questão de bens, de regime de casamento, é só se acontecer algum problema e você separar, e a pessoa não pega nada. Morreu, o cônjuge é herdeiro também. E aí você falou de um outro herdeiro, que é o sistema. Sim. Então, na realidade, são esses 5. 5 herdeiros. Provavelmente o Estado deve levar mais patrimônio. Marcelo, que coisa louca, cara. Você viu lá, você falou da reforma tributária e morreu, ficou mais caro, cara. Tem dirigente nosso aí que fala em 15%, né? Pois é. Ele fala isso, sim. Mas porque aqui você tem o ITCD, que foi para 8%, né? Estão se falando aí em ganho de capital, né? E é terrível, porque um ganho de capital em cima de um imóvel, você comprou um imóvel por 100 mil, tá lá no seu imposto de renda. Marcelo, por que? Afinal, olha para você ver que uma dúvida que eu sempre recebo aqui no nosso canal. Eu comprei um imóvel por 100 mil reais há 10 anos atrás. Estou vendendo o imóvel hoje por R$1 milhão. Eu te pergunto, eu posso corrigir esses 100 mil lá da minha declaração de imposto de renda para trazer pagamentos de impostos para cá ou não? Deve, né? Deve. Tem toda uma técnica para fazer isso, né? Em relação aos insumos, se foi agregado um insumo, ou seja, construção, se alguma coisa valorizou nesse processo, mas tem toda uma técnica, que com certeza deve. E eu sei que praticamente ninguém faz isso, infelizmente, não faz. Olha, o Geraldo, é tanta coisa que deixa-se de fazer e que a gente, infelizmente, não pode ajudar todo mundo, né? A gente queria poder ajudar todo mundo. Eu me sinto nesse papel de poder servir, sabe? Mais no aspecto social. Entendi. Mas em relação, voltando à história da holding, uma coisa que, só complementando o que você está dizendo,
ação doada ao filho resolve a questão, né? Um pouco mais da sua área aí, mas resolve a questão dos cônjuges, né? Ah, sim, ué, com certeza. E que aí, e eu gosto de ver porque você vê, ele é discreto, né? Você viu que ele só puxou aqui, né? Porque eu acho que, porque eu falei no início, né? O óbvio só é óbvio para a mente preparada. Vamos explorar isso mais um pouquinho. Né? Eu acho que uma forma de resolver a sucessão é essa que você acabou de falar. Né? Porque, e eu acho, Marcelo, sem o dono perder poder. Você pode doar, igual você se referiu, para os filhos com reserva de usufruto para ele. Sim. E ele vai continuar mandando, vai continuar gerindo. Porque isso tudo, o que acontece? Geralmente, as holdings, elas nascem em um momento que o patrimônio já está formado, infelizmente, né? Que deveria ser antes, né? Deveria ser antes, tudo seria mais simples, mais barato. Ok. Mas não é verdade? Geralmente o patrimônio já está formado. Já está formado. O cara está preocupado, né? Eu vou juntar dinheiro e comprar trabalhar, patrimônio, enfim, pronto. E aí começa-se a medir entre o risco e o custo de se cercar aquele risco, né? A decisão fica, eu vou pagar 5% da doação ou vou fazer, ou vou manter o risco sem esse custo. O que eu posso... tem uma situação intermediária, enfim. Mas o fato é o seguinte, que a SA, ela traz muito poder para contornar tudo isso. Ela, com estatuto, ela consegue controlar uma infinidade de questões que, às vezes, a holding, que não é SA, né, consiga controlar, a ocultação em relação à questão de imposto de renda e várias outras funções. Aquele dia nós estávamos falando, por exemplo, por que transformar a sua limitada numa SA? São vários benefícios, mas o principal dele é o seguinte. Primeiro que eu não tenho que fazer alteração contratual. Pronto. Eu faço reuniões, eu faço assembleias. Sim. Porque você imagina, Marcelo, nós temos lá uma empresa limitada, sei lá, igual na minha família, 6 sócios. Meu pai não está mais aqui, nós estamos lá como sócios. Eu brigo com a minha mulher, tomara que eu não brigue, graças a Deus vivo super bem. Mas vamos supor que eu brigue, por exemplo, e etc. A mulher entra na justiça de família, bloqueia aquela alteração contratual, os meus irmãos, os outros 5 sócios, que não tem nada a ver com o conflito que eu tenho com a minha esposa, está sendo prejudicado. Numa SA eu não teria isso. Não teria. Não teria, porque o meu conflito estaria limitado às questões das minhas ações que estão lá no livro e não no contrato social. Ô Geraldo, a gente, né, não pode citar exemplos, obviamente, por questões de descrição, mas eu conheço empresas que estão na 3ª geração que tem 33 acionistas funcionando plenamente. Jamais seria possível dessa empresa estar hoje funcionando com a pujança que ela tem, sem ser uma sociedade anônima, na transferência do patrimônio para os herdeiros, na administração atual, na distribuição de lucro, na organização familiar. Então, assim, às vezes quando a gente aumenta esse número, né, fica claro de entender. Eu acho que aí entra numa questão da profissionalização da própria família. Porque, ou seja, nós precisamos fazer com que o sucedido, o dono do patrimônio, entenda aquilo, é uma necessidade. E nós temos que entender também, ou fazer entender para os sucessores, que eles herdarão muito mais do que um patrimônio. Eles herdarão uma sociedade de sócios que não se escolheram. Perfeito. Eu sei que você é casado. Você escolheu sua esposa. Eu escolhi minha esposa. Numa sociedade familiar, você não escolhe seu sócio. Perfeito. É uma sociedade imposta. Querer que essa sociedade dê certo é um desafio. Mas você tem essas ferramentas, igual você mencionou, para ajudar. Então, a gente falando em tudo isso, né, Geraldo? A questão de governança, de proteção, de organização familiar, ela é óbvia, né? Ela é óbvia. Só que se esquece lá desse lado nosso, né, que é o que nos está motivando hoje. Então, em relação à questão tributária, é um mecanismo extremamente eficiente para que você possa fazer contenção de tributo de maneira lícita. Então, há apenas pequenos ajustes na configuração, é necessário fazer uma movimentação, às vezes, de uma escritura, às vezes, de uma propriedade, de uma patente, aí tem que analisar o patrimônio, mas é extremamente eficiente. São números impressionantes. É muito gostoso falar sobre isso, porque é um ganho imediato.
É um ganho imediato. Claro. A economia ali, você está deixando, você está entregando, jogando o dinheiro fora, ou deixando dinheiro na mesa, igual você se referiu, ao passo que você faria ali um diagnóstico para ver o que eu posso mudar. Por isso que esse papo nosso aqui, o que vem depois da holding. Sim. E eu acho que ficou muito claro aqui, vem muito depois da holding fazer um diagnóstico ali daquela operação, aonde que nós podemos economizar. E você deixou muito claro, Geraldo, pode ser que uma economia vai ter que mudar o regime tributário. Né? Eu vou sair aqui do presumido e vou para o lucro real, independe de faturamento, Sim, claro. Se eu atingir um determinado faturamento, eu tenho que estar no lucro real, mas não é o caso aqui. Aonde que eu vou ter muito mais economia, eu vou apropriar dessas questões que estavam sendo deixadas de lado. Sim. E uma coisa que eu faço questão de frisar, a gente sempre está muito focado no desembolso financeiro, né? Uhum. Óbvio, né? Que ninguém quer gastar o que não precisa ser gasto. Mas uma coisa que eu faço questão de frisar, a gente com essa operação da holding fazendo o papel de separar o patrimônio do que de fato é a operação e o que não é, você mostra nos livros contábeis e nos livros de resultado o que de fato aquela operação está trazendo de resultado. Porque às vezes é justamente o valor daquele patrimônio que não é da operação é que está mascarando o resultado daquela operação. Exemplo, eu visitei uma mina essa semana, aqui ó, exemplo quente dessa semana, que o imóvel é do dono da mina. E o dono da mina não está usando, ele nem holding tem, ok? Mas se ele cobrar o aluguel desse terreno, a mina dele se torna inviável. Você entende isso? Ou seja, ele sem perceber, ele está mascarando o número dele. Ao passo que ele poderia estar apropriando essa receita de uma locação, o resultado dele da operacional seria negativo, mas a empresa dele aqui estaria no azul. Exatamente. Né? Exatamente. Ou seja, você não pagaria imposto nenhum lá na operação, estaria com lucro tributado certinho, sem nenhuma ilícito, reservado aqui tudo para a família. Enfim, a gente, infelizmente, tem encontrado isso muito, mas a gente está percebendo que nós estamos encontrando pessoas, né, capazes como você, assim, para a gente tentar ajudar a turma aí, porque ser empresário nesse país não é fácil. Não é brincadeira. Pessoal, o papo de governante é sempre assim, a gente trazer pessoas que podem lançar uma luz, fazer uma discussão. Tenho o maior respeito pelo Marcelo, pela abordagem que ele faz. Eu sei que é um assunto difícil, não é um assunto técnico, é um assunto que não é fácil, mas eu peço a você que tem patrimônio, que não deixa de olhar aí com o seu contador, com um especialista que entende de tributação de holding, entenda de lucro real, entenda da questão das limitadas, mas principalmente entenda das SAs, porque às vezes você pode estar deixando dinheiro na mesa e não é razoável. Marcelo, infelizmente está acabando o nosso episódio, mas eu gostaria de uma última pergunta. Perfeito. Qual recado você daria para um dono de patrimônio, para um empresário? Eu tenho 2 minutinhos aqui para falar, posso, né? Claro! A primeira questão é o seguinte, para todo mundo que está no lucro presumido, que tem essa história, principalmente do imóvel, ele deve analisar a situação dele. Porque são poucas as operações hoje em nosso país que dão um resultado que chegue ao ponto que esse tributo do lucro presumido faça sentido. Existem, mas são poucas. Então, deve-se analisar quanto de fato o patrimônio para manter aquela operação em relação a uma alocação para um terceiro custaria. E se isso, de fato, traria viabilidade para a operação. Isso é uma questão. Outra questão, de fato, em relação a tributos, em relação à pessoa física e os riscos, que é um ponto que a gente não comentou, que eu quero trazer, em relação às movimentações de aluguéis, que a turma anda aí movimentando e recebendo sem essas declarações, gente, é um risco muito alto. A gente está falando de um risco de 1 para 2. É por aí. Então você recebe 1.000 de aluguel. E isso aí, em algum momento aparece lá que você vai ter fiscalização, esse problema vai virar 2. Então, assim, o risco tem que ser medido. A holding resolve isso. É bom pagar imposto? Às vezes a configuração política do país nos traz
uma sensação de injustiça, mas o risco é muito grande. Então, para quem tem relevância, recebe um patrimônio, a questão da holding tem que ser pensada com seriedade. Então, a gente também não falou sobre os riscos, né, de fazer esse tipo de movimentação. Mas eu acho que a saída para esse aluguel que possivelmente alguém possa não estar declarando é uma excelente saída. Além das outras questões todas que a gente sabe. Transferência de patrimônio, organização, sucessão, etc. Então é isso, Geraldo. Marcelo, olha, você pode estar certo que eu vou te chamar de novo, uma outra oportunidade para a gente conversar, aprofundar mais isso, falar sobre riscos. Eu acho que é um assunto muito rico, né, que a gente não consegue, no exíguo tempo que a gente tem aqui, discorrer sobre tudo isso, né? Mas eu quero muito e te agradeço aqui a sua participação. Quero que você volte. E depois nós vamos aprofundar essas discussões, falando sobre risco, enfim, mas ao mesmo tempo sempre mostrando os caminhos, mostrando as alternativas legais que o dono do patrimônio tem. E para você que nos assiste, para você que ainda não é o nosso seguidor, eu te peço, né, para que nós nos fortaleça ainda mais esse nosso canal, que você nos siga, que se esse assunto, se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a isso aqui. Pode estar certo que o Papo de Governante sempre vai poder ter essa intenção de trazer pessoas que agregar ainda mais esse assunto de holding e governança familiar. Valeu, pessoal. Marcelo, brigadão. Um abraço, gente. Até a próxima. Foi um prazer. Tchau, gente.